Olá, eu sou Ana Laura Nicasso do Ateliê Santa Mão e aqui eu vou mostrar para você como fazer a sua primeira aula de crochê. Você precisa de coisas bem básicas, um fio de malha, eu indico esse daqui, mas também tem da Fisher, se você quiser comprar da Fisher, e vários outros. Esse daqui é bem molinho, igual também do Amorinos, que é um fio também muito bom. Mas como eu tenho esse daqui, nós vamos fazer com esse aqui, que é o Meliá Fios. Você vai precisar do fio de malha, você vai precisar de 2 tipos de agulha, uma mais fina que a outra, porque a gente também vai usar uma basezinha desta, olha. É uma base redonda e com furinhos. Você também pode usar uma base de madeira, não tem problema nenhum. Mas nós hoje vamos fazer com esta porque é legal, porque ela pode molhar, certo? Essa base é de 10 centímetros, mas você pode começar com uma de 10, com uma de 12, não muito grande, para você não desistir do seu trabalho. As agulhas que eu escolhi foram a de 4 milímetros e também depois eu vou usar a de 6 milímetros. Vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá. Com esta base, você vai pegar o seu fio, vai deixar um pedaço aqui em espera, vai pegar a base, vai colocar em cima desse fio, vai pegar sua agulha mais fina, no caso a minha de 4 milímetros, e vamos começar o nosso trabalho. O que é legal de aprender com a base é que fica mais fácil para você segurar alguma coisa no início do seu trabalho. E também, quando terminar, você vai ter um produto final, que vai ser o nosso cachepozinho. Nesse caso aqui, eu vou colocar a minha agulha, vou pegar o fio por baixo, enrosco na agulha e puxo pelo buraquinho. No começo é assim como tá acontecendo comigo aqui, ó. Fica difícil, mas depois vai. Ó, por baixo, segura os 2 fios e puxa pelo buraquinho, ó. Passou a alcinha aqui. Eu deixo em espera este fio aqui menor e continuo com o fio maior. Eu entro de novo no buraquinho, puxo o fio pelo buraquinho e passo nessa primeira argolinha que eu acabei de fazer. Então, eu estou contornando o meu cachepô com fio no ponto baixíssimo. Ou seja, quando eu pego o meu fio e passo direto pela minha argolinha, eu tenho o fio baixo, eu tenho o ponto baixíssimo. E ele fica desta forma aqui, ó. É uma correntinha, mas ele não é correntinha porque está no cachepô. Se ele fosse sozinho aqui, só a correntinha, ele seria correntinha e não ponto baixíssimo. Então, aqui eu estou fazendo o baixíssimo. Ó. Entro no buraco, laço o meu fio por baixo, puxo o meu fio pelo buraco e passo direto na correntinha. Então, eu estou fazendo o ponto baixíssimo no meu cachepô. E eu vou dar a volta inteira fazendo os pontos baixíssimos no meu cachepô. Vão contornando o cachepozinho até chegar no último buraquinho. No último buraquinho, você não vai fazer com este fio aqui. Você vai pegar o fio que estava na espera, vai entrar lá, vai pegar o que estava na espera, puxa ele pra frente. É chato mesmo, você vai ter dificuldade, mas com o tempo você vai se acostumar. Ó, puxa ele assim retinho, ó. Pronto. Passa ele no último ponto aqui, na argolinha, puxa tudo pra frente ele. Então, esse fio é o menor que tava lá. Agora, você vai vir aqui, ó. No primeiro ponto que você fez e vai colocar a agulha por baixo dele, sem colocar no buraquinho. Aí, você puxa esse fio que tava na espera por baixo deste ponto. Agora, pra gente formar um ponto aqui, ó, certinho, nós vamos introduzir a agulha aqui atrás, neste ponto aqui, que foi o último que a gente fez com o fio grandão. O outro ponto tá bem aqui no meio. E vamos puxar esse que tava na espera por dentro deste último que a gente fez e passar pro outro lado da nossa base. Isso aqui é uma base de acrílico, tá? E assim, a gente forma aqui um trabalho perfeito com todos os pontos
legais como acabamento do nosso potinho. Agora, você vai deixar esse daqui pequenininho guardado aqui atrás e vamos voltar com o fio maior, que é o que tá ligado ao nosso novelo. Agora, você vai vir aqui, ó, onde está o fio parado, você vai no próximo buraquinho, que é este, vai afastar um pouquinho esse ponto que você acabou de fazer, vai empurrar assim para baixo e colocar a sua agulha de novo aqui. Se ela estiver muito apertada, você troca a agulha para mais fina, vai laçar o seu fio e vai trazer novamente para dentro do buraquinho. Passou, faz o primeiro ponto, que na verdade é uma corrente. Agora vamos para o segundo ponto. Vai para o próximo buraquinho que está aqui, ó, logo abaixo do seu primeiro ponto. Laça o seu fio, passa pelo buraquinho e fica com duas alcinhas aqui, ó. Uma e duas. Laça de novo e passa no meio das duas. Este foi o seu primeiro ponto baixo. Aqui o ponto baixíssimo, esse aqui o ponto baixíssimo e esse o seu primeiro ponto baixo. Agora, você vai novamente no buraquinho, no próximo buraquinho, puxa assim para baixo para ele aparecer. Coloca a sua agulha lá, laça o seu fio, põe ele para frente, fica com duas argolinhas, laça de novo e passa pelos dois, de uma vez. No começo, pode ser que fique um pouco difícil de passar rápido pelos dois buraquinhos. O que vai acontecer? Ó, você vai ter que passar em um primeiro, depois você já passa no segundo. Reparem que a minha mão, olha, quando eu coloco o fio aqui, quando eu coloco a agulha aqui para buscar o fio, a minha agulha tá retinha aqui, ó, reta. Ela reta passa mais fácil pelo buraco, ó, agulha reta. Depois eu vou dar uma viradinha para subir aqui o ponto. Quando eu laço novamente, para eu passar nos dois, a minha mão vai lá para trás, ó, lá para trás. Sempre minha agulha nesta posição aqui. Nessa posição. Tá vendo a cabecinha dela aqui virada para você? Não pode virar para lá, nem para baixo, nem para cima. É assim, do seu lado. Então, vou fazer novamente. Ó, ela tá do meu lado. Eu coloco no buraco. Puxo retinho para cá. Ela passa, ó. Passou. Continua virada pro meu lado. Aí eu laço, ó. Eu nem mexo aqui. Eu só vou mexer o meu braço para trás agora, ó. É isso que é o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo e essa malha vai subindo no nosso cachepô. Vamos fazer até o final da carreira. Aqui, repare que eu ainda tô usando a agulha mais fina, né? Porque eu tô enfiando dentro do meu buraquinho aqui e é apertadinho. Então, eu tô chegando aqui no último ponto. Eu chego aqui no último buraquinho, eu faço o meu ponto. E agora, eu vou fazer o fechamento da minha carreira. Eu vou juntar esta parte com esta parte. Então, eu faço da seguinte forma. Você vai tirar a sua agulha aqui do ponto e você vai observar bem aqui os primeiros dois pontos que a gente fez, ó. Este daqui é um Vzinho, que foi uma correntinha que eu fiz. E esse daqui é o segundo ponto, e ele tem aqui um Vzinho, ó, uma correntinha. Por trás, você vai colocar a sua agulha nessas duas correntinhas do segundo ponto. Porque eu vou fechar aqui, ó, no primeiro. Coloca a sua agulha por trás, pega este fio que tá esperando e enroscou nela. Com a agulha agora para cima ou pro lado, você vai puxar lá para trás este que tava esperando, ó. Puxei lá para trás. Segura com a mão e tira a agulha. Agora vamos olhar aqui, ó. O primeiro ponto é exatamente esse daqui, ó. Este que eu vou colocar minha agulha assim, ó. Nele, no primeiro. Enrosco a argolinha que eu tava segurando. E vou voltar a pegar meu fio, que tava aqui também, ó. Eu pego, laço e passo no meio de tudo isso daqui. Então, ó, eu passo nessa argolinha e no meio do ponto lá que eu acabei de enfiar. E faço o meu primeiro fio. Então, aqui, olha, além de eu fechar a carreira,
eu já tô subindo para a próxima carreira. Agora vamos prestar atenção em mais uma coisinha aqui. O próximo ponto é este daqui, ó. Vocês têm que aprender a enxergar o ponto. Ele tem em cima dele essas duas alcinhas aqui, ó. Uma e duas. E tem o corpo dele, que é um Vzinho, ó. Aqui tem um Vzinho. Estão vendo o Vzinho aqui, ó? Pra cá, pra lá. É nesse meio do Vzinho que eu vou colocar minha agulha. Antes eu tava colocando no buraco. Agora o meu buraco vai ser o meio desse Vzinho aqui. Para isso, eu vou trocar de agulha, porque agora eu consigo fazer com uma agulha mais grossa e assim ele fica mais bonito. Não fica tão apertado. E não fecha a boca do potinho, tá? Então, vamos lá. Pega a sua agulha, coloca no meio desse ponto para baixo. A primeira carreira vai ser mais apertadinha. Coloca para baixo, assim. Laça o seu fio como você estava fazendo lá no buraco. Laça de novo e passa nos dois. A mesma coisa. Então, agora, o maior cuidado é onde colocar a sua agulha. A sua agulha vai entrar no meio do Vzinho. Então, olha que o próximo ponto tá aqui. E eu vou aqui no meio, ó. No meio para baixo. Aí, eu puxo no meio, laço meu fio e passo de novo no meio dos dois. E assim eu vou fazendo a volta toda, ó. No meio, passo para baixo, faz um buraco, um barulhinho até. Puxo, ó, fico com duas argolinhas, laço e passo no meio dos dois. No meio, puxo, laço e passo no meio dos dois. E assim, você vai percebendo que o seu cachepô está subindo, ó. Ele está indo lá para cima, formando um bonitinho cachepô. Vamos agora até o final e fazer novamente esse fechamento aqui. Aqui eu estou no último ponto, faço ele normal. E agora, veja que não tem mais nenhum ponto aqui, ó. É importante, existe esse espaço sim, que é onde eu vou apertar para começar a fechar um pouquinho mais a boca do meu potinho. Então, aqui eu tenho de novo o meu primeiro ponto, que foi uma corrente, e o meu segundo ponto, que foi o ponto baixo. Eu tiro a minha agulha daqui do ponto, vou atrás do meu segundo ponto, ó. O primeiro tá aqui e o segundo tá aqui, ó. Eu vou atrás dele, coloco a minha agulha aqui, ó. Primeiro, segundo. Pego esse que tava esperando, enrosco na minha agulha, ó. Enroscou. Levo isso lá pra trás. Levei lá pra trás e seguro com a outra mão, pra ele não escapar. Puxo, ó, já juntou aqui. Agora, este aqui é o primeiro. Eu vou enfiar minha agulha nele. Deixa eu tirar esse fio aqui que tá incomodando atrás, peraí. Ai, pra cá, vem pra cá. Ó, enfiei a agulha. Enrosquei o que tava esperando. Pego o meu fio maior, cuidado para não pegar o menor a gente já vai cortar ele daqui a pouco. E puxo a laçada por tudo isso saindo aqui na frente e já fazendo uma corrente, que é o primeiro ponto da outra carreira. Olha como fica perfeito. E agora, continuo do mesmo jeito. Eu venho no próximo ponto, que é este, ó, este ponto. Coloco a agulha no meio dele, ó, percebam que não é nem nesta argola e nem nessas duas argolas aqui de cima, ó. É no meio, é aqui, ó, no meio dele, ó, neste lugar. Vai pra baixo. E puxa no meio, laça e passa. Esse é o ponto baixo centrado, é o nome dele. Se fosse para fazer o ponto baixo normal, eu ia pegar só essas duas laçadinhas aqui, ó. Só essas duas correntinhas aqui do ponto, ó. Aqui tá o Vzinho. Ó, o Vzinho está aqui. Eu coloco a minha agulha no meio para fazer o ponto baixo centrado. Mas eu quero o ponto baixo normal. Então, eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas. Vamos fazer essa carreira com o ponto baixo normal, para vocês verem a diferença na hora do fechamento, porque quando eu faço com o ponto baixo normal, eu não vou fechar mais, eu vou fazer ele inteiro em espiral,
para não ter esse tipo de fechamento. Então, eu vou voltar aqui, ó. Deixa esse daqui assim, que foi o primeiro que a gente fez, né? Não, esse aqui não. Tira mais esse. Deixa o fechamento assim. Aí eu venho aqui, em vez de pegar no meio, eu vou pegar nas duas argolinhas aqui, ó. E passo o meu fio também. Fico com duas correntinhas e passo no meio das duas. Ó, em vez de pegar aqui no meio, eu tô pegando as duas argolinhas aqui. Então, esse já é outro ponto que fica bonito na cestinha também, que chama ponto baixo. Esse ponto baixo você vai usar em muitas coisas, em quase tudo que você for fazer com crochê. Esse é o ponto baixo. Então, nós aprendemos aqui nesta aula o ponto baixíssimo, que é este, que se eu não tiver o cachepô, ele se transforma em quê? Apenas correntinhas. Nós vamos fazer as correntinhas daqui a pouco na segunda aula. Então, na primeira aula, você aprendeu o ponto baixíssimo, você aprendeu o ponto baixo centrado, que é esse que a gente colocou no meio, e agora você tá aprendendo o ponto baixo normal, que é pegando só essas duas argolinhas que formam em cima do ponto baixo. Ó, duas alcinhas e uma laçada. Enfia lá, fica com duas alcinhas, puxando aqui, laça e puxo todos. Uma coisa bem importante também é essa puxada aqui, ó. Você tem que puxar até a altura da outra, aqui, ó. Senão fica muito apertado e na próxima carreira você vai ter bastante dificuldade para fazer o ponto. Então, você vem aqui, puxa, ó. Puxa essa... Com a agulha mesmo, você já puxa para ficar na mesma altura. Laça e passa tudo. E agora, eu já estou chegando aqui aonde a gente deveria fazer o fechamento. E nós não iremos fazer o fechamento. É um outro jeito de fazer o potinho, que é com o ponto baixo, em vez do ponto baixíssimo. Ó, cheguei, esse é o último ponto. Como é que eu sei, Ana Laura? Porque é a última correntinha aqui de cima. Essa já não é. E você pode olhar aqui embaixo também, que eu tenho este ponto e tenho este ponto, que já é o próximo. Agora, eu não vou me preocupar mais com o fechamento. Então, eu entro aqui no primeiro ponto, ó. Esse aqui é do segundo. Eu entro agora no primeiro. Entro e faço o meu ponto baixo normal. Só que eu quero fazer mais apertado, para ele não ficar solto aqui. Então, vamos lá. Enfia, puxa. E faz o primeiro ponto aqui, bem apertadinho. Agora, vamos para o segundo ponto que tá aqui do lado, ó. Não pode perder ele. Continuo a mesma coisa, pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Não voltei pro centrado, não. Ó. Deixa bem soltinho e continua dando a volta. Então, aqui eu fui direto, aí eu vou passar novamente direto e sempre direto. Só na última carreira que eu vou fazer um ajuste aqui, porque, logicamente, vai ter um degrau e a gente vai terminar, né, acabando com esse degrau aqui. Cheguei aqui no meu último ponto, que é este daqui, desta carreira. Este já é da outra carreira, então, eu vou direto, ó. Pego aqui e faço o ponto normal. Ah, Ana Laura, como eu faço para saber que aqui, porque agora eu não vou mais fazer o fechamento, como eu faço para saber que aqui é onde eu passo para outra carreira? Nós vamos colocar um marcador. Esse daqui é um marcador de carreira do crochê, é um alfinetinho. Você pode comprar isso de dúzia nas lojas, é bem baratinho. Você vai vir aqui, este aqui é o meu primeiro ponto, então eu vou marcar assim, ó. Eu ponho o marcadorzinho nele, que quando eu chegar nele, eu já sei que eu tô passando para outra carreira. Ele fica aqui. E vou fazer mais uma carreirinha, porque eu quero ele um pouquinho mais alto, e eu faço do tamanho que eu quiser, e depois já ensino vocês a fazer o acabamento com o ponto baixíssimo. E aqui eu estou terminando a última carreira que eu quero no meu cachepô, estou chegando perto do marcador, faço mais um pontinho aqui, e no último ponto, como eu disse que tinha aquele degrau, eu tiro o meu marcador e faço no último o baixíssimo. Ó, baixíssimo, eu pego e passo tudo de uma vez, sem laçar novamente. Vou fazer de novo, ó. O baixíssimo é isso daqui, e vai ser o nosso ponto de acabamento.
puxa igual lá no buraquinho que a gente estava fazendo a primeira carreira. Puxa de uma vez, ó, passa lá e passa aqui. De novo, enfia, passa no buraco e passa no seu ponto. Coloca lá, passa no buraco e passa no seu ponto direto, sem fazer outra laçada. E vai dando este acabamento aqui pro nosso potinho. Ana Laura, eu posso fazer tudo neste ponto aqui, que é o ponto baixo centrado? Claro que sim. Eu mudei para vocês aprenderem as duas formas, porque o fechamento é um pouco complicado, ó. Ele fica perfeito, mas ele é um pouco complicado. Quando você passa pro outro ponto, ele não vai aparecer o fechamento, não precisa fazer o fechamento. Você vai direto, é mais prático para quem está iniciando, mas quem já está mais adiantado pode fazer esse fechamento aqui. E aí, você vai dar a volta inteira, volto com o marcador aqui, ó, onde foi o meu primeiro ponto, para saber onde termina, porque no começo você vai ter dúvida ainda, porque você tem que aprender a enxergar os pontos, não é só fazer o crochê, é você enxergar os pontos, quem são os pontos, onde são os locais dos pontos, né, que eu mostrei para vocês, ó. Aqui tem um ponto que eu separei, ó, ele tá aqui, ó, separado, ponto baixo. Ele tem o Vzinho dele do corpo e em cima dele tem essa argolinha aqui, que tanto você pode trabalhar na da frente como na de trás. Então, o crochê se baseia nisso, nos pontos e como você pode mexer com os pontos. Então, nós aprendemos o ponto baixíssimo, aprendemos o ponto baixo centrado e o ponto baixo normal. E agora, na próxima aula, eu vou ensinar o ponto alto. Então, fiquem atentos que logo teremos a segunda aula. Quando eu chegar no meu marcador verde, eu terminei o meu potinho. Aí, eu corto o fio e vou mostrar como é que a gente vai esconder esse fio para não aparecer, para não soltar, para ficar certinho, arrematado. E tem um outro lá dentro, lembra que tem um lá dentro? A gente vai também cortá-lo e deixar tudo certinho. Ana Laura, para que serve este cachepô? Olha, aqui vocês vão dando umas esticadinhas assim, porque a malha, ela vai ajeitando, senão a boca fica muito pequenininha. Você vai ajeitando ele e vai abrindo. Olha que coisa mais linda, essa malha é muito boa. Gostei muito dessa malha. Olha. Puxa. E aqui temos o último ponto. Como eu vou fazer? Igual eu fiz o acabamento aqui embaixo. Então, eu corto o meu fio. Corto o fio. Puxa tudo aqui pra frente. Vai lá onde tá com o marcador. Olha lá onde tá o marcador, já tirei, ó. Ó. Neste aqui, coloca a agulha, como a gente fez lá aqui embaixo. Puxa seu fio pra frente aqui. E agora, ele vai entrar lá, ó. Ele tem que entrar aqui, ó. Por trás, você vai aqui no seu ponto, ó. Você até pode vir aqui bem por trás mesmo, ó. Aqui bem por trás. E entra aqui, ó. Pega o fio e joga lá pra trás. E aí, você vai perceber que ficou bem certinho aqui, ó. Vai ajeitando com a mão, ó, vai puxando e ficou uma gracinha o nosso cachepô. E agora, você vai pegar o fio, vira assim um pouquinho, traz ele mais pra baixo, ó, pega a agulha, enfia, traz esse fio aqui mais pra baixo, trava ele aqui no mais um ponto, ó. Puxa aqui, passa ele por dentro. E agora você já pode pegar sua tesoura e cortar ele lá. Ó, ele fica do formatinho que você moldá-lo. Deixa eu cortar o outro também, que ele tá preso lá também. Pronto. E pronto, gente. Esse é o começo do seu crochê. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns, você tem um cachepô que você pode até molhar, porque isso é lavável. Você pode deixar no banheiro, tá bom? Vamos para a aula número 2.